o que acontece? Se você tivesse um sistema que proporcionasse um retorno maior para os dois lados, ou seja, que oferecesse, né, pudesse disponibilizar um crédito mais barato para quem procura o dinheiro emprestado, e ao mesmo tempo, por outro lado, você consiga, através de um investimento, ter um retorno maior do que aquele retorno, muitas vezes péssimo, que o banco te paga lá numa aplicação financeira convencional deles, uma poupança, vai. Não teria pessoas interessadas a isso? É claro que teriam. É claro que teriam. E aí a gente desencadeia um pouco dentro da nossa estratégia, que a gente faz isso já há 15 anos. E isso partiu a partir de observações como essa, comportamento de mercado, e, obviamente, evolução desse mercado, enfim. Como você poderia fazer isso? Olha, emprestar dinheiro, né, ou melhor, conseguir entregar um crédito, né, não vou nem falar emprestar dinheiro, porque eu não quero tomar essa conotação, porque você não vai fazer isso, você não vai pegar seu dinheiro e emprestar. Né? Mas vamos lá, como eu poderia ser um fornecedor de crédito mais barato, de modo a que quem estiver interessado em um crédito vá olhar no banco e, eventualmente, eu tenho uma opção melhor para oferecer para ele. Será que teria gente interessada em comprar nisso? Será que se tivesse um modelo que eu pudesse investir e ter um retorno maior do que, às vezes, ali as migalhas que a poupança, que um CDB me entregam, será que não teria muitas pessoas interessadas? É óbvio que teria. Então a gente olha para o mercado de cima, para a operação como um todo e para o movimento do mercado como um todo, né? Já são 60 anos já que existe no mercado um produto que é muito mais barato que o financiamento, né? Que é o consórcio. Mas peraí, não sei o que, o consórcio você tem que contemplar. Nós sabemos que, normalmente, o consórcio não vai atender quem precisa de um recurso emprestado rapidamente. Você precisa contemplar essa carta. Isso não é novidade. O mercado é assim, o produto é assim. Pensa comigo. Para quem está investindo, para quem quer ter um retorno maior a partir do seu investimento, que decide colocar todos os meses R$1.000, como exemplo, tá? Numa aplicação financeira, numa poupança. Ou que decide todos os meses comprar R$1.000 em fundos imobiliários, em ações, em fundos de investimento, qualquer que seja o produto de investimento, tá bom? O que essa pessoa está fazendo? Pensa comigo. Ela está aportando um pouquinho todos os meses, pode ser 1.000, pode ser 500, pode ser 10.000, entende-se que deve estar aplicando uma parte proporcional da renda dela. Ela está aplicando todos os meses para construir um patrimônio no longo prazo. Ela sabe que não vai ficar rica depois de um ano investindo em ações, em fundos, em CDB, em qualquer que seja. Ela sabe que é um projeto de longo prazo, tá? Então, essa pessoa entrou no projeto de longo prazo para fazer uma construção de patrimônio. Ela está num projeto, caminhando a passos firmes para a sua independência financeira, para o seu futuro, para a sua aposentadoria. Essa pessoa não tem pressa. O projeto dela é de longo prazo. Ela não precisa ter pressa para contemplar, por exemplo, um consórcio. Na contemplação acontece o quê? Não importa se essa contemplação foi mais rápido, demorou mais, não importa. Ela está no longo prazo. Ela não tem pressa. Quem tem pressa é quem vai comprar essa carta contemplada aqui, quer fazer essa aquisição e não pode esperar. São duas pessoas diferentes, tá? Ela entrou no plano de longo prazo. Ela está investindo. Quando ela contemplar esse consórcio, o que ela vai ter? Ela vai ter um dinheiro na mão, um dinheiro mais barato do que aquele que o banco está oferecendo. Ela tem uma carta de crédito que interessa para muitas pessoas, como aquelas que eu falei lá atrás, que tem pressa para adquirir um bem, seja por ansiedade ou por necessidade. Sempre vai ter esses dois perfis, tá? Ou que tem um projeto muito lucrativo, uma empresa vai construir um pavilhão e a partir disso vai montar uma operação nova que vai gerar um lucro excelente. Ou, por exemplo, um investidor que vai construir um imóvel e vai servir de locação, e essa locação, por exemplo, por temporada, vai trazer uma rentabilidade muito boa a ponto de pagar essa passagem. Percebe? Então, às vezes, você vai ter pressa por necessidade, às vezes por oportunidade. Esse consórcio contemplado, que esse investidor começou pagando, que não tem pressa para contemplar, o processo dele é de longo prazo, ele vai ser um dinheiro barato que vai servir para aquela outra pessoa que tem pressa. Porque é assim que funciona o mercado de crédito. Quem tem pressa, paga um ágio para quem não tem pressa. É assim que funciona. Aí acontece o quê? A venda da carta de crédito contemplada. Então, o que esse investidor tem? Ele tem, vamos lá, considera as parcelas que ele pagou e o valor que ele vendeu a carta. Sendo assim, o vendedor dessa carta o investidor, tem um retorno muito maior do que normalmente os retornos oferidos no mercado tradicional de investimentos. Ele ganha o que chamamos de ágio.
haja a diferença entre o que ele pagou nas parcelas e o que ele ganhou na venda da carta. Então, como o spread do banco é muito alto entre o que ele te paga quando pega o dinheiro emprestado, quando pega o dinheiro de você como investidor, e o que ele te cobra quando te empresta dinheiro, esse spread é muito alto. Assim também tem essa oportunidade de ágio dentro do mercado de investidores em cartas de crédito de consórcio imobiliário, né? Dentro, por exemplo, da nossa estrutura. É isso. Então, se você parar para pensar, é um sistema simples. Você, investidor, se torna uma espécie de fornecedor de crédito, microfornecedor de crédito, né? De forma indireta, sem risco. Por que é sem risco? Porque o modelo de responsabilidade do consórcio é assim. Você vai vender a carta, você ficou com lucro. Você pega esse lucro, você reinveste, né? Segue formando, pega esse lucro e segue trabalhando no seu projeto de construção de patrimônio a longo prazo. E você, como investidor, se não está, deveria estar preocupado com isso, focado nisso, em construir patrimônio no longo prazo, tá? Você vende o quê? A oportunidade, essa carta, né? E vende com ela junto a oportunidade dessa pessoa usar esse crédito para uma aquisição e também vende, né? Entrega para ela a responsabilidade dela seguir com os pagamentos daquela cota de consórcio. Então, se transfere a cota integralmente. Daquele momento em diante, a responsabilidade do pagamento é do comprador da carta. Você está livre. E a relação agora entre a administradora de consórcios e o novo dono da carta. Não é mais com você. Então, o mercado funciona assim. Você consegue se tornar fornecedor de crédito sem correr risco. Mas você deve estar pensando assim. Mas, Gabriel, por quanto eu posso vender a carta? Como funciona? Calma, olha só. De novo, eu gosto muito de falar isso sempre. A gente tem que dar um passo atrás. A gente tem que olhar de cima as coisas. Né? Olhar de cima, assim, quer dizer, sempre vai ter uma compreensão melhor, uma compreensão melhor quando você olhar de cima. Falando de mercado, falando de negócio, falando como um todo, tá? O investimento, nesse modelo, não começa aí. Você não começa analisando por quanto você vai vender a carta, que tudo começa no formato do negócio. Começa lá na aquisição dessa carta, da carta correta, que tenha características suficientes para isso. Vamos lá, você deve estar pensando, então qual o banco que eu vou comprar a carta? Olha só, pensa comigo. Pensa comigo, vamos lá. Você é inteligente, você vai entender o que eu quero dizer aqui. Eu acabei de falar que os bancos não são especialistas nesse mercado, de consórcio, de seguros, de previdência, tá? Tá claro isso. O negócio deles é emprestar dinheiro. E o resto vai como um complemento. Porque ele vai ter uma carta mais barata, ele vai vender essa carta, quem vai comprar vai ter um crédito mais barato, não vai tomar o dinheiro do banco. Então o banco não está interessado nisso. O banco está interessado em emprestar o dinheiro. Então por que o banco criaria um sistema de forma a facilitar esse processo para você, para que depois ele não seja o responsável por ceder o empréstimo? Quem vai ser você, na forma da entrega da carta de crédito. Percebe que não faz sentido? É por isso que o consórcio do banco não funciona para isso. Então, por que eles criariam um consórcio que fosse competir diretamente com eles? Vamos supor, você contemplou essa carta, o gerente do banco vai te falar, deixa que eu coloco, que eu vejo nessa carta para ti. Pensa comigo, pensa se faz sentido isso. Por que que ele venderia essa carta para você? Por camaradagem? Sendo que ele vai deixar de fechar empréstimo para aquela pessoa, que provavelmente vai estar atrelado à meta dele e tudo mais. Ele não pode fazer isso. Ele vai estar jogando contra a instituição dele.